Fala aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Então, galerinha, hoje no conteúdo dessa semana vamos abordar um pouco sobre os conceitos de multiplicação, tá ok, galerinha? Observa ali na imagem que na multiplicação nós temos o quê? Dois fatores que multiplicados entre si geram um produto. Então, professor, como é que eu vou saber que eu tenho que utilizar uma multiplicação em uma situação problema? Beleza! Basta você fazer o seguinte, galera. Quando surgir para vocês uma situação problema onde ele fala o seguinte, ele pede o seguinte, galera, qual é o produto entre dois números? Eu vou saber, logicamente, que na verdade eu vou ter ali uma multiplicação. Então, um exemplo. Vou citar um exemplo bem tranquilinho para vocês. Qual é o produto entre 2 e 3? Ou seja, 2 vezes 3 vai ser 6. Então, o produto entre 2 e 3 é 6, galerinha. Tranquilo, né? Galerinha, então mais uma coisa que o tio Léo quer falar com vocês. Ó, observa o seguinte. Na multiplicação, nós temos duas situações. Quais situações, professor? Duas situações de como resolver. Observa comigo. Nós temos que utilizar em uma delas o algoritmo convencional. Mas, professor Léo, o que é o algoritmo convencional? O algoritmo convencional é quando a gente multiplica um fator por outro naquela continha usual nossa, galerinha. Então, observa ali comigo, ó. Quando eu montei a minha continha para utilizar o algoritmo convencional, eu coloco um sobre o outro e multiplico as unidades com todo mundo de cima, tá ok? Observa ali. Multiplico depois a dezena do número de baixo com todos os algarismos do número de cima. Assim, então, obtendo o que, galera? Obtendo o seguinte, dois números embaixo, onde um deve de somar com o outro. Mas cuidado, galerinha! Observa muito bem. O número ali, que é referente às dezenas sendo multiplicados ali, eu tenho que dar um espaço. Por quê, professor? Porque, na verdade, eu estou multiplicando as dezenas do segundo número com todo mundo ali de cima. Então, ó, as unidades ali têm que estar vazias, tá ok? Senão, sua continha vai dar errado, galerinha. Observa ali comigo, ó. Depois que eu encontrei os dois números ali, eu vou somar os dois para obter o quê? Um total. Ou seja, aquele total da soma ali vai ser um produto entre os dois fatores acima mencionados. Tá joia? Muito bem, galerinha. Então vamos falar um pouco sobre o método da decomposição agora. Vamos lá? Então, em conteúdos anteriores, galerinha, a gente já estudou um pouco sobre decomposição dos números, certo? Como assim, professor? Deixa eu tentar relembrar um pouco sobre a decomposição dos números. Galerinha, quando você pega um número, você vai decompor ele em unidade, dezena, centena, unidade de milhar e assim por diante, galera. Observe só. Ou seja, depende de quantos algarismos eu tenho ali e cada algarismo possui um valor absoluto. Tá ok? Como assim, professor? Valor absoluto? O valor absoluto é o valor que realmente vale naquela ordem, galerinha. Tá ok? Tá ok? O método da decomposição é você separar, ou seja, decompor o número antes de multiplicar. Então você vai multiplicar separadamente para depois você agrupar, galerinha. Beleza então? Tranquilo? Vamos lá, o tio Léo vai passar para vocês agora alguns exemplos para vocês visualizarem com mais facilidade. Tranquilo, galera? Muito bem, galerinha. Vamos falar agora sobre o algoritmo convencional, tá ok? Professor, como o senhor tinha dito anteriormente, esse algoritmo é aquele nosso usual, é o convencional, tá ok? Ou seja, é o que mais a gente utiliza para fazer uma multiplicação. Observa ali comigo, galera. 42 vezes 35. Eu tenho que, para utilizar o algoritmo convencional, basta montar a continha normalmente, um em cima do outro, e multiplicar as unidades com as unidades e dezenas do outro e as dezenas com as unidades e dezenas do outro. Vamos lá, então? Neste caso eu tenho ali, ó, primeiramente vamos multiplicar as unidades. 5 vezes 2 é 10. Sobe 1. 5 vezes 4, 20.
20 mais 1, 21. Nós vamos colocar um sinal de mais ou pular um espaço aqui, galerinha. Por quê? Novamente, ó, o professor aconselha colocar um sinalzinho de mais para a gente não esquecer. Porque a gente já passou da casa das unidades, estamos indo para a casa das dezenas aqui, ó. Vamos multiplicar as dezenas com os algarismos de cima. Então, não podemos iniciar novamente pelas unidades. Por quê? Nós já estamos nas dezenas. É como se fosse aqui, fosse 30 em vez de 35, tá ok? Então, ou deixa zero, ou deixa vazio, ou coloca o sinalzinho de mais aqui. Tá bom, galerinha? Fica a critério de vocês. Vamos lá, então? 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 4, 12. Lembrando, ó, deixar bem organizado unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena, unidade milhar debaixo de unidade milhar. Tá ok? Por quê, professor? Porque aqui agora virou uma soma, tá ok? Uma soma. Então, nós temos aqui, ó, que somar agora os números em suas ordens devidas. 0, não tem ninguém para ser somado, abaixa ele. 1 mais 6, 7. 2 mais 2, 4. E abaixa o 1, galerinha. Então, qual que é o resultado da multiplicação? Qual é o produto? Então, aqui vai se chamar de produto. Qual é o produto entre os fatores 42 e 35, galerinha? O produto entre 42 e 35 é 1470. Tranquilo então, galerinha? Vamos lá então? Vamos agora aprender um pouco como fazer sobre a decomposição. Vamos lá? Muito bem, galerinha. Vamos falar então um pouco sobre a decomposição, tá ok? Multiplicação por decomposição. Vamos lá? Observa o exemplo que eu tenho ali, ó, igualzinho no método do algoritmo convencional, tá ok? Eu vou utilizar a mesma multiplicação aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, ó. 42 vezes 35. Então, como a gente vai utilizar a decomposição, nós vamos escolher um dos dois números e decompor ele. Neste caso, eu fiz o quê? A decomposição do 35. 30 mais 5. Daí, galerinha, observa o seguinte, ó, eu peguei o número 42, multipliquei por 30, depois peguei o número 42 e multipliquei por 5. Obtive, então, o que, galerinha? Multiplicação por 30 deu 1.260 e a multiplicação por 5 deu 210. Quando eu somo as duas, ou seja, porque é 30 mais 5, então é a multiplicação do 30 mais a multiplicação do 5. Eu obtenho que a resposta é 1470. Observa que bate com a nossa resposta do algoritmo convencional utilizado anteriormente. Tá ok? O professor Léo trouxe também o que, galerinha? Olha só para esse quadrado. Então, esse aqui é um método que a gente utiliza decomposição pelo quadrado, galerinha. Observa aqui comigo, ó. Isso é muito utilizado em geometria. Por quê, professor? Observa que eu fiz a decomposição aqui em cima, tanto na parte superior como aqui na parte da base inferior, o que? O 42. 40, então daqui até aqui vale 40 e daqui até aqui valeria 2, entre aspas, galerinha. 42. Fiz a decomposição aqui também, ó, 35. 35. Tá ok? Então, o que eu vou fazer com esse quadrado, afinal de contas, professor? Neste quadrado, a gente vai calcular em forma de multiplicação base vezes altura. Como assim? Observa que 40 vou multiplicar aqui com 30. 40, ó, porque esse quadradinho é apenas exclusivo de 40 e 30. 40 vezes 30. Vamos lá? Galerinha, quando eu multiplico dois números que tenha zero, o que eu vou fazer, professor? Basta colocar os dois zeros aqui no final, ó. 0, 0. Um zero é do 40 e um zero é do 30. 4 vezes 3, 12, galerinha. Então, 40 vezes 30 é 1.200, professor. Viu que bacana essa multiplicação de números decimais, galerinha? Então, ó, 0, 0.
0, mantém um 0. O outro 0, coloca lá também. Aí é só multiplicar quem? As dezenas. 4 vezes 3, 12. Beleza? Vamos para o próximo. Esse quadradinho aqui, eu vou completar com quem, professor? É 40 vezes 5. Então, vamos lá? Tem 0 aqui, mas não tem aqui. Professor, posso utilizar parecido com o de cima? Pode! Esse 0 aqui, copia lá, galerinha. E agora a gente vai fazer o quê? 4 vezes 5, que é 20. Então, 5 vezes 40 é 200, meus queridos. Próximo aqui, ó. 2 vezes 5, 10. E esse, 2 vezes 30, mesma coisa, ó. Copia o 0. 2 vezes 3, 6. 60. Aí, o que eu vou fazer agora, professor? Pelo método da decomposição que o professor utilizou aqui, o quadradinho, agora basta a gente somar todo mundo que está dentro. Vamos lá? 1.200 mais... Vou colocar aqui no cantinho, para ficar mais fácil para vocês. 1.200 mais 200 mais 60 mais 10. Observa, unidade baixa unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. Quanto que vai dar? 0, 6 mais 1, 7, 2 mais 2, 4 e abaixo 1. 1.470, galerinha. Reparou? Existem dois métodos diferentes para a gente poder resolver. Vamos lá, então?